Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui já na reta final do estudo desse primeiro semestre de 2024. Ao meu lado está meu pai, irmão Orlando Borges, e hoje vamos estudar já a lição de número 25, a penúltima. O título: Restauração da Ordem de Melquisedeque em nossos dias. Então, o verso áureo, né? Nós vamos ler, que é a base também para o nosso estudo de hoje. Está em 1 João 3,22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então vamos, ao decorrer dessa lição, colocar em perspectiva a questão da guarda dos mandamentos, a obediência a Deus, a necessidade disso para um povo continuar no favor divino. A primeira pergunta, então, nos declara: na parábola das 10 virgens, quando e por que surgiu um grupo separado? Quando Deus rejeita o sacerdócio? Oséias 4:6 declara: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Promessas condicionais. E sentença também condicional. Mas já que esqueceram, né, se afastaram, então Deus também haveria de se afastar. Lembrando que quando fala do povo sendo destruído por falta de conhecimento, numa perspectiva bíblica, não é apenas um conhecimento teórico, mas o conhecer e praticar que aqui está sendo colocado. Então não era simplesmente que eles tinham uma ignorância como os gentios pagãos quanto à verdade, eles tinham acesso, mas voluntariamente se colocaram numa condição de cegueira espiritual. E a liderança, né, no caso os sacerdotes que eram responsáveis, não faziam o trabalho corretamente. Agora temos algumas notas aqui para ler, vamos repartir a leitura. Primeiramente, no grande conflito 398, declara assim: no verão de 1844, período de tempo intermediário entre a época em que a princípio se supusera devessem terminar os 2.300 dias e o outono do mesmo ano, até onde, segundo mais tarde se descobriu, deveriam eles chegar, a mensagem foi proclamada nos próprios termos das Escrituras. Aí vem o esposo. O que determinou este movimento foi descobrir-se que o decreto de Artaxerxes para a restauração de Jerusalém, o qual estabelecia o ponto de partida para o período dos 2.300 dias, entrou em vigor no outono do ano 457 a.C. e não no começo do ano, conforme anteriormente se havia crido. Contando o outono de 457, os 2.300 anos terminam no outono de 1844. Então aqui na continuação, primeiros escritos 237, depois na 249, lemos assim: como as igrejas se recusassem a receber a mensagem do primeiro anjo, rejeitaram a luz do céu
e caíram do favor de Deus, confiaram em sua própria força e, opondo-se à primeira mensagem, colocaram-se onde não poderiam ver a luz da mensagem do segundo anjo. Vi Jesus voltar sua face dos que rejeitaram e desprezaram sua vinda, ordenando então aos anjos que levassem o seu povo a afastar-se dos impuros, para que não fossem contaminados. Os que foram obedientes à mensagem ficaram fora, livres e unidos. Aí volta na pergunta, né? Na parábola das 10 virgens, quando e por que surgiu um grupo separado? Foi no verão de 1844, no clamor da meia-noite. E por quê? Porque Deus tinha um propósito, né? De separá-los dessas igrejas, já que elas não fizeram a reforma que era proposta. E aí, quando Deus rejeita o sacerdócio, uma parte já foi lido ali em Oséias 4:6, né? Quando ele não faz o devido trabalho, não leva a incumbência a sério. E aqui então, quando fala que as igrejas rejeitaram a mensagem do primeiro anjo, o clamor da meia-noite está dentro desse aspecto aqui. Nós temos várias linguagens que podemos aplicar, né? Dentro da parábola das 10 virgens, nós temos o clamor da meia-noite. De modo geral, então, temos a mensagem do primeiro anjo trazendo a questão da vinda ao juízo. Então a loucura de falar, isso é mau entendimento muito sério, né? De falar que o segundo anjo vem antes e clamor depois, isso é uma falta de noção das coisas, né? Aqui o texto fala como as igrejas se recusassem a receber a mensagem do primeiro anjo. Não fala qual. Só falou do primeiro anjo, mas depois fala, rejeitaram a luz do céu, caíram do favor de Deus. Quando que elas caem do favor de Deus? Quando rejeitam o clamor da meia-noite. E isso é dentro da mensagem do primeiro anjo. Em complemento a isso, ainda temos os primeiros escritos 242 e 243, que nos falam desse processo. Que vai mostrar, então, quando é que essas igrejas caíram do favor de Deus. Os pastores e líderes estavam passando em torno desses diferentes grupos, prendendo os laços mais firmemente. Mas ainda ouvi esta voz de fervente oração. Vi então os que haviam estado orando estender as mãos em pedido de auxílio ao grupo unido que estava livre, regozijando em Deus. A resposta deles, ao olharem ferventemente para o céu e apontarem para cima, foi: retirai-vos, retirai-vos, saí daí. Vi indivíduos lutando por liberdade e afinal quebraram os laços que os ligavam. Eles resistiram aos esforços feitos para apertar os laços ainda mais e recusaram atender às repetidas afirmações: Deus está conosco, temos conosco a verdade. Pessoas estavam continuamente deixando os grupos em trevas e unindo-se ao grupo liberto, que parecia estar num campo sobre a terra. Então aqui fala que tem um grupo lá dentro ainda e um outro livre. Conforme nós lemos lá atrás, eles ficaram fora, livres e unidos. E aqui então a leitura mostra que esses que estavam lá dentro pediam por socorro para aqueles que estavam livres, né? Mas aí então está bem claro aqui que é uma maneira simbólica de dizer, né? Não era uma corda que ficava enrolando em volta da pessoa, né? Mas era a falsa doutrina. Aqui até a gente citou 2 Crônica 13:12, né? Na leitura. Então, o que eles falavam? Deus está conosco, temos conosco a verdade, né? Mas qual a verdade que eles tinham? Se eles já tinham renunciado. Mas esse que estava lá dentro pediam por socorro e os que estavam fora falavam o quê? Retirai-vos, retirai-vos, saí daí.
E aí então diz que continuamente estavam o quê? Pessoas deixando essas igrejas. Aí no final já tinham 50 mil, né? Já fora das igrejas. Porque viram que os pregadores tinham sido excluídos. Então, ainda analisando um pouco mais esse cumprimento profético dentro da história da parábola das 10 virgens, alguns se opõem a essa conclusão que acabou de ser anunciada baseada nos textos, visto que dizem o seguinte: olha, no parábola de Jesus, no grande conflito, nos deixa claro que as 10 virgens representam a igreja de Deus que viveria nos últimos dias. E como que vocês agora estão falando de que elas estavam no começo da parábola dentro das igrejas e não a parte da apostasia e tudo mais das demais igrejas? Uma vez que aqui foi perguntar na parábola das 10 vezes quando e por que surgiu um grupo separado. E vimos aqui as evidências através dessas visões panorâmicas, dinâmicas, didáticas, dadas à mensagem do Senhor, que ocorre então a separação apenas no clamor da meia-noite. E esse é um processo que vai se estendendo ao decorrer do tempo, uma vez que na frase final que lemos, diz que pessoas estavam continuamente deixando os grupos em trevas, apresentando aqui as igrejas que ela vê em visão, e unindo-se ao grupo liberto, que parecia estar num campo sobre a terra. Então lá em 1798 começa a mensagem do primeiro anjo, verso 1 da parábola de Mateus 25, 1. Agora aqui está se tratando de Mateus 25, 6, que é quando eles descobrem, conforme nós lemos ali atrás, né, que a data, a saída da ordem não foi no começo do ano de 457, mas no final de 457. Como é uma data decrescente porque é antes de Cristo, ela estava quase no ano 456 já. Sim. Para chegar no outono, né, de 1844 às 2.300 tardes de manhã. Então, quando vemos que a pessoa pode gostar, não importa, a questão é o que a história testifica. A história testifica o cumprimento profético da parábola, sendo então a saída das ilhas com o início da mensagem do primeiro anjo. O início da mensagem do primeiro anjo se dá em 1798, com o início do tempo do fim. Nessa ocasião, eles estavam dentro ou fora das igrejas protestantes? Eles estavam dentro, assim como nas décadas seguintes. Se nós formos falar de 1831, 1833, onde eles estavam? Nas igrejas ainda. Se nós formos falar de 1840, dentro também. Dentro das igrejas ainda. Então, de fato, como que nós vamos compreender e harmonizar este assunto? Justamente vendo os textos do Grande Conflito e de outros livros de Ellen White que testificam que àquela altura as igrejas protestantes eram reconhecidas por Deus como igreja dele. Período de Sardes. Período de Sardes. Então, de fato, onde eles estariam a não ser na igreja de Deus, que eram as igrejas protestantes, de fato? Não era mais na igreja católica. Agora, ocorre essa mudança de paradigma quando chega o clamor da meia-noite, depois já do primeiro desapontamento, que inicia o período de tardança na linguagem da parábola, ocorre que eles voltam às igrejas com essa nova data, que já foi destacado, ao compreenderem melhor o período exato do decreto de Artaxerxes entrar em vigor, e aí sim, agora quando eles levam essa mensagem novamente às igrejas, elas rejeitam e não permitem que continue a proclamação, excluem os pregadores num primeiro momento, e agora as pessoas começam, alguns por iniciativa própria, outros sendo excluídos, vão
aumentando, se agregando a esse grupo clamorista. Então, é meu isso que filho, vimos em visão. Meu filho citou agora há pouco a questão da história. Depois disso daqui, do acontecimento, surgiram muitos livros históricos. Mas o que o adventismo não conseguiu fazer? Encaixar a história com a profecia. Não conseguiu encaixar. Por exemplo, costuma-se dizer que só teve uma aplicação da parábola, porque terminou ali a aplicação do clamor da meia-noite, ali em 1844. De fato foi. Mas nós vimos e temos várias provas, né? Que Ellen White, nas mensagens que ela recebeu, ela guardava outro clamor, mas não explicou o que era. Então era uma segunda aplicação. E aí então, na história, mostra, que já falamos em outras ocasiões, que os articulistas de jornais lá de fora, né, foram pesquisar, inclusive nas bibliotecas, né, americanas, né, para saber o que tinha acontecido nessa saída da ordem aí. Aí foram ver que a saída da ordem de Artaxerxes, que era o ponto de partida para as 2.300 de manhã, tinha sido no final do 457. Até agora lá em Assunção nós estávamos pensando assim, né? Por que esses articulistas de jornais foram pesquisar? Para atacar os adventistas, para aprender mais? A história não conta. Mas foi quando Samuel Snow, lendo no jornal, né? Descobriu não, ele leu ali no jornal e viu que estava errado a marcação, não era na primavera, era para o outono. A questão do final das 2.300 de manhã. E isso foi maravilhoso, né? Quando ele parte de lá da cidade dele, eles tinham jornais, os adventistas, né? Do primeiro dia, e esparramavam esses jornais e dando as notícias dos acontecimentos. E ele leu então que ia ter uma reunião lá em Massachusetts, né? E ele foi para lá. E foi lá que despertou então o movimento, né, do advento separado, e viram então que a parábola das 10 virgens se aplicava para eles. Na nossa apostila a gente conta com mais detalhe esse acontecimento da vinda dele naquela grande tenda ali. Exatamente. Aqui é um breve resumo, trazendo alguns poucos textos sobre esse tema, mas temos então literatura que traz aí toda a abrangência desse tema então. A segunda pergunta diz assim: em nossos dias, quem surge também no clamor da meia-noite? Mateus 25, 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Então agora vamos ver nesses textos a seguir a repetição da história. Então os dois textos são proféticos. Isso. Surgiu um grupo lá no verão de 1844 e deveria se repetir essa história agora na segunda aplicação da parábola, tendo um outro grupo surgindo no clamor da meia-noite. O primeiro texto de cima vai falar de uma profecia. E o segundo também, na terceira vigília, se a gente ler o texto inteiro, que nós não pusemos, surge esse grupo já. No clamor da meia-noite, em seus lábios as palavras vigiai. É o que nós vamos confirmar aqui na leitura. Então, o primeiro texto, ele foi lançado primeiro na Review and Herald, 19 de agosto de 1890. Também está num livro novo, que saiu num livreto novo, chamado As Três Mensagens Angélicas, página 28. Lemos assim: algumas vezes tem-me sido citada a parábola das 10 virgens, 5 das quais eram prudentes e 5 loucas. Essa parábola foi e será cumprida ao pé da letra, pois tem uma aplicação especial para esse tempo. E como a mensagem do terceiro anjo tem se cumprido e continuará a ser verdade presente
até o fim do tempo. Nós vamos para o outro texto, que é tirado do segundo testemunho para a igreja 192 e também está na meditação matinal de 1977, chamada Maranata, o Senhor Vem, na página 54. Foi-me apresentado um grupo de pessoas. Seus olhos estavam voltados para o céu, e estavam-lhe nos lábios as palavras de seu mestre. O que vos digo, digo a todos, vigiai. Mateus 13, 37. O Senhor insinua que haveria uma demora antes de raiar finalmente amanhã, mas não queria que eles dessem lugar ao enfado, nem atenuar sua diligente vigilância, pelo fato de amanhã não despontar para eles tão cedo como esperavam. Então aqui mais uma vez ressalto que estamos resumindo os temas da parábola das 10 virgens e o primeiro texto serve de base para essa questão de duas aplicações proféticas, foi e será cumprido ao pé da letra, declara. E ainda compara com a mensagem do terceiro anjo. A parábola das 10 virgens faz parte da mensagem do terceiro anjo. Em outro lugar ela diz que todos os detalhes dessa parábola têm que ser cuidadosamente examinados, né? E aqui nós vemos que é colocada como verdade presente, juntamente com a mensagem do terceiro anjo, e também em 1890, quando é publicado esse texto, Ellen White fala o que? Tem se cumprido. Isso, voltou a aplicação de novo, porque lá tinha parado no primeiro escrito, né? Fala que terminou o clamor. Ele fez o trabalho ali. A obra, claro, era para ter terminado na época se os 50 mil não tivesse afrouxado, né? E o verso 10 da parábola das 10 virgens, diga-se de passagem, que coloca o fechamento da porta, ocorreu também lá de maneira parcial, limitada apenas. Isso. Limitada para aqueles que realmente lutaram contra e desfizeram da mensagem. Claro que não para os outros que nunca tinham entendido nem ouvido, né? Tinha crianças, jovens que depois estavam mais crescidos, que ouviram a mensagem e aceitaram depois. Então o que nós vemos é que uma vez que termina a primeira aplicação e ela se cumpre cada verso com seus eventos, ainda que de maneira limitada, como comentei no caso do fechamento da porta, em seguida reinicia, tem o seu recomeço na segunda aplicação. Não há, portanto, um hiato, um espaço de tempo aí sem cumprimento, uma vez que aqui é confirmado que essa aplicação ela deveria acompanhar a mensagem do terceiro anjo, que se deu início em seguida. Então nós lemos lá atrás que ela foi e será cumprida ao pé da letra. Então nós temos uma comparação agora na segunda aplicação, assim como foi lá os acontecimentos na primeira aplicação. Lá houve a saída do verso 1, depois o verso 5, que era a tardança das 10, e depois o verso 6, o clamor da meia-noite, e lá no verso 10, conforme já foi falado, fechamento da porta da graça. Só que aqui o texto, o de baixo, fala que o Senhor insinua que haveria uma demora antes de raiar finalmente amanhã. A Bíblia fala de 3 vigílias. E uma vigília, um tipo de vigília é romana e outra era hebraica, né? Mas aqui a última vigília foi esticada mais. Porque se o Senhor tivesse vindo antes, nessa visão dela na terceira vigília, muitos estariam fora do esquema. Mas aí apareceu um detalhe que quando nós estudamos a parábola lá atrás, em 1976, a gente não tinha entendido o assunto da demora antes de raiar amanhã. Então, o que é essa demora antes de raiar amanhã? É dentro do clamor da meia-noite, mais esticado. Sim. E aí, em outra página, ou na mesma ainda, fala que é por misericórdia.
Sim, então nós estamos distinguindo aqui a tardança. Tardança ocorre antes do clamor. Agora, essa demora antes de finalmente raiar a manhã ocorre durante a proclamação do clamor da meia-noite, já estando na última vigília, como foi declarado. Sempre eu conto uma experiência, demora um pouco, alguns irmãos falam, vocês demoram muito, não tem paciência, né? De assistir, depois não sabe como responder também. Não tem paciência, desliga a gravação, ouve de novo depois, né? Mas não é por causa de nós, é por causa dessas mensagens maravilhosas. Então tem muita coisa aqui que não poderia ficar para trás. Então, quando nós entendemos a parábola lá em 76, como nós falamos, nós não tínhamos todo esse arcabouço que nós temos hoje. E aí eu lembro que o irmão, já falecido, da Bahia, né? Ele falava, irmão Orlando, vai acontecer alguma coisa ainda. Eu não sei o que é. E aí eu ficava pensando, não vai ter, irmão, os 10 vídeos vai até o decreto dominical e lá que você para. Ele falou, bom, eu não sei explicar, mas vai ter alguma coisa. Sem querer ele estava profetizando, entre aspas, não estou dizendo que ele era profeta. Aí o que acontece? Em 1982 acontece uma profecia que nós não tínhamos percebido. Muitos que saíram na mensagem do primeiro e segundo anjo rejeitaram a terceira. Ora, ou agora, uma experiência semelhante se verificará quando for feito o último chamado. Todo o detalhe dessa parábola deve ser cuidadosamente examinado. O que era isso? Uma demora antes de raiar amanhã e as pessoas, cansando de vigiar, desistem da mensagem. Em 82 saiu um grande grupo descrendo da parábola, achando que isso não era nem profético. Uns voltaram para as igrejas, outros foram para o mundo e outros ficaram navegando, sem mapa, sem bússola, individualista. Essa que é a questão. É interessante esse ponto porque tem vários textos que a Mensageira do Senhor adverte do perigo, então, de cansar dessa vigilância pelo tempo se dilatar, se estender, e fala, então, de alguns que volvem as atrações para o mundo. Então, realmente, os textos vão batendo um com o outro, né, e vemos essa harmonia. A terceira pergunta, que conhecimento traz à existência este povo? Que garantia dá o Senhor a este grupo? Mateus 25:13, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vamos ler agora no Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 575. O grande plano da redenção, conforme revelado na obra final para esses últimos dias, deve ser cuidadosamente estudado. As cenas relacionadas com o santuário celestial devem de tal modo impressionar o espírito e o coração de todos, que esses sejam capazes de impressionar também a outros. Todos precisam compreender melhor a obra da expiação que está sendo efetuada no santuário do céu. Quando essa importante verdade for reconhecida e compreendida, os que a abraçaram trabalharão de acordo com Cristo a fim de preparar um povo que seja em pé no grande dia de Deus, e seus esforços serão bem-sucedidos. Pelo estudo, meditação e oração, o povo de Deus será elevado acima do nível das ideias e sentimentos comuns e terrenos, e pôs-se em harmonia com Cristo e sua grande obra de purificação no santuário celestial. Sua fé o seguirá até dentro do santuário, e seus adoradores na terra terão cuidado de passar em revista a sua vida, aferindo o seu caráter pelo grande padrão de justiça. Descobrirão seus próprios defeitos e reconhecerão também que necessitam do auxílio do Espírito de Deus, a fim de estar habilitados para a grande e solene obra do presente tempo que Deus impôs aos seus embaixadores. Isso aqui ela escreveu no ano de 1889, está no segundo Testemunho Seleto,
também 219. Bom, agora mesmo, lá em Itapoami, no Paraguai, veio uma família para nos ouvir. Não sei se vieram só com esse propósito de nos ouvir ou talvez trazer alguma mensagem. E aí então, no final de tudo, que o assunto foi o tema da parábola, ele disse assim: mas os adventistas todos não sabem que tem um santuário? Eu falei: sabe. Mas não sabe que tem um julgamento, começa pelos mortos e vai pelos vivos? Eu falei: sabe. Uma grande parte. E tem uma parte que sabe até mais, que é alguns que ouviram de nós e voltaram para as igrejas. Mas o que é que eles ouviram? Ouviram que, é o que nós pregamos e está escrito, que a porta da graça fecha para os que conhecem esse tema antes do decreto dominical. Mas como isso daí? Quando o povo de Deus estiver selado e preparado para a sacudidura, ela virá. Então, ficou confirmado ali, né, que o selamento é antes da sacudidura, da crise final, antes do decreto. Então, o que aconteceu ali já? Fixou o caráter no selamento daqueles que conhecem. Mas como que prova isso? Volume 3, Testemunho Seleto, página 333. A porta fecha-se para os que já... Ao passo que a porta se fecha para os que não quiserem entrar. Fecha para os que não quiserem entrar e continua aberta para os de fora, para aqueles que não haviam tido conhecimento. Então tem isso daí ligado com o clamor da meia-noite. O adventismo todo, a maior parte que não conhece essa profundidade, fica pregando a vinda em glória. A vinda em glória é importante, mas ela é o galardão. O resultado final. O resultado daquele teste que você já passou lá atrás. Mas o clamor já é a vinda? Não é a vinda. O clamor é o anúncio da vinda, mas não da vinda em glória. O anúncio da vinda ao caso dos vivos como ladrão à meia-noite. Como é que termina a parábola? Lá no verso 13. Vigiai porque não sabeis o dia nem a hora. O povo de Deus vai ficar sabendo antes da vinda de Cristo o dia e a hora da vinda de Jesus. Queria pegar carona num ponto que meu pai falou que alguns, inclusive, ouviram já a mensagem deste movimento e querem pregar, muitas vezes, permanecendo em suas igrejas, ou fizeram parte daqui, mas voltaram atrás. O detalhe é que esses podem se maravilhar, gostar dessa mensagem do clamor da meia-noite, compreenderam que é apontando para a vinda como ladrão, porém não querem aceitar uma outra parte de todo esse assunto que estamos falando, que é a aplicação profética, histórica da parábola das 10 virgens. Não acontece essa mensagem do clamor ao léu, de maneira aleatória. Existe uma sucessão de eventos lá no que são passado apresentados. Foram excluídos, lá no clamor, né? E na segunda aplicação, logicamente, né? Ocorreria a mesma coisa. Só que mesmo se nós formos ver as outras partes do assunto também se cumpriram desde 1844. Então nós temos a saída das virgens, justamente no conhecimento do assunto do santuário. Depois um período de tardança, uma vez que houve incredulidade quanto à mensagem celestial de Deus, houve então esse afastamento da operação do Espírito Santo, então é o período da tardança. Mas teria que ocorrer então o clamor da meia-noite em algum momento, mas muitos querem negar que isso tenha acontecido. Mas a única forma deles negarem a existência do clamor da meia-noite no presente é agora distorcendo a mensagem da parábola, trazendo agora um conceito de que quando vem o clamor já não há tempo de preparo. Aí está o engodo satânico nesse assunto todo, porque lá na primeira aplicação houve tempo ou não houve?
Então temos Houve que tempo. ver o paralelo das coisas. O clamor veio antes, preparando por 22 de outubro. Isso, o clamor não veio em 22 de outubro, quando o evento aconteceu, a passar do santo para o santíssimo, mas ocorre justamente antes, no verão de 1844, havendo oportunidade de preparo, e ao decorrer daqueles meses, as pessoas foram tomando posição aos poucos. Como falamos, foi excluído os pregadores primeiro e depois outros foram sucedendo. Diz que pessoas iam sendo agregadas a esse grupo liberto aos poucos, né? Nós vemos a repetição da história aqui. Se nós jogamos então agora que o clamor da meia-noite é só lá decreto em diante, nós estamos então atentando contra o que foi dito dessa obra de preparo. Se a porta da graça fecha antes para nós, e o selamento se dá antes do decreto, então que serventia haverá nessa mensagem do clamor da meia-noite quando já se passou o evento? Não há oportunidade para... Por que Deus envia tal mensagem? Por outro lado, nós vemos que como essas pessoas teriam se preparado, sendo que o período anterior ao clamor é o quê? Dormência. Não é um período de despertamento, reavivamento espiritual. Então, as coisas não se harmonizam. Se quer negar o óbvio, a necessidade da proclamação do clamor da meia-noite na atualidade, em nosso momento. E quero deixar claro também que o selamento, a gente fala, será antes do decreto dominical, mas não quer dizer que para. Foi selado uma parte, né, desde aquela irmã Hessing, que morreu selada, né, e ressurgiria a voz de Deus, da visão que a irmã White teve e mandou a carta para o marido, né? Até o marido é aquele que não colheu as batatas, né? Esperando a vinda ali no 22 de outubro. Mas o selamento continua para aqueles que são de fora. Aí é a atuação do anjo de Apocalipse 18 na chuva serôdia. Isso. Vamos mais adiante, então, aqui na quarta pergunta. Qual a prova verdadeira da sucessão dos apóstolos? João 15,14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então aqui vamos repetir novamente um texto que lá no início de nossos estudos analisamos, por exemplo, na lição 8, em que tratamos de maneira bem aprofundada sobre essa ordem superior de Melquisedeque, e agora estamos olhando tudo isso sobre a perspectiva, então, dessa restauração que Deus gostaria que fosse realizada nos últimos dias, recuperando essas verdades. Então, o título, né, da nossa lição, dessa lição 25, é Restauração da Ordem de Melquisedeque em nossos dias. E como isso se daria? Mateus já citou agora há pouco, que lá na lição 8, vocês vão ver lá na pergunta 10, né? A gente mostra ali como que a gente estava sendo ensinado errado. Porque vinha vindo um sacerdócio levítico e a gente cria que era desse jeito. Quando nós somos excluídos, nós achávamos assim, tem que vir um pastor de lá para dar continuidade aqui. Isso é o sacerdócio levítico, de pai para filho, né? Mas aí nós vamos ver aqui a pergunta, né? Qual é a prova verdadeira da sucessão dos apóstolos? Não depende mais do quê? De transmissão de autoridade Transmissão de autoridade eclesiástica. Aí lá naquela lição 8, lá, pergunta 10, eu mostro ali a existência de um folheto antigo, né? Cito o nome do irmão que me clareou a cabeça com aquele folheto. Aparecia esse texto aqui e ao mesmo tempo falava que veio um monte de pastor, alguns pastores da igreja que eles falavam já caída, e veio para eles e deu continuidade, tipo um sacerdócio levítico. Então, para que lado você ia partir? Ali no folheto mesmo.
tinha esse texto que nós vamos ler e ao mesmo tempo falando que veio pastores de lá. Vamos ler então. São poucas linhas, o texto é maior, mas nós pusemos o texto mais direto. Assim, a sucessão apostólica não se baseia na transmissão de autoridade eclesiástica, mas nas relações espirituais. Uma vida influenciada pelo Espírito dos Apóstolos, a crença e ensino da verdade por eles ensinada, eis a verdadeira prova da sucessão apostólica. Isso é que constitui os homens sucessores dos primeiros mestres do Evangelho. Então, lá no tempo de Abraão, quando ele tinha possivelmente acumulado muitos bens e tinha dízimo para doar, ele ia doar para o pai dele, porque o pai dele era o sacerdote da casa, mas ele era apostatado. Por isso que Abraão teve que sair da parentela. E agora então ele dá o dízimo para quem? Para o rei de Salém e sumo sacerdote, que era Melquisedeque. E aí nós encontramos nesse texto realmente que tudo isso foi orientado já, Jesus orientou os discípulos lá atrás, mas ao decorrer da história da igreja se perdeu isso tudo. Então isso faz parte da restauração da verdade dos últimos dias, esse tema que temos trabalhado ao decorrer do semestre de várias formas diferentes, falando a devida autoridade que a igreja tem, a igreja não usurpar um poder que é só de Deus, só do Espírito Santo. Também, por outro lado, colocando no devido lugar a autoridade da igreja, que também não devemos ir para o individualismo. Então, tudo isso procuramos demonstrar ao decorrer dos estudos de maneira equilibrada. Enfatizo mais uma vez o que já comentamos em outros estudos, que aqui o texto diz que a sucessão apostólica é uma negativa bem clara, categórica. A sucessão apostólica não se baseia no quê? Na transmissão de autoridade eclesiástica. Então não está aí a fonte do poder, da autoridade, da influência, mas no ensino, na vida semelhante à dos apóstolos. Esse é a base, então, de estudo. Bom, eu sempre tenho afirmado que esse tema aqui, ou esse capítulo do Desejar de Todas as Nações, não foi para a Igreja Adventista a mensagem em si. Sim. Foi para ele se defender da ideia dos católicos, que o Papa era sucessor de Pedro, que Pedro é o primeiro Papa. E que o Papa hoje, ou antes também, é o sumo pontífice, sumo sacerdote. Então ele toma o lugar de Cristo. E agora o que eles veem? Na ordem levítica também. A Igreja Católica na ordem levítica. E assim vai indo. E aí então as igrejas, conforme o Mateus falou, foram perdendo o rumo disso aí, perdendo o rumo desse texto. Foi quando o irmão Zé Policarpo mostra para mim lá o folheto e tinha esse texto aqui. E é isso daí ligado com o assunto de Melquisedeque, que não tinha nem pai nem mãe da genealogia sacerdotal, nem princípio de dia, porque era o mesmo sacerdócio de Jesus que ele haveria de trabalhar e suceder, era eterno, porque é de Jesus. E poucos entendem quando lê ali em Hebreus o que é sem princípio de dias e sem pai e sem mãe. Está falando do sacerdócio eterno de Jesus. Não, mas não porque o sacerdócio precisa ser eterno, porque Jesus é eterno. Isso. E agora, na sequência, vão ser várias perguntas trabalhando uma visão muito intrigante que a mensageira do Senhor teve. Começando aqui pela quinta pergunta. Só que esse texto que nós vamos ler, eu já quero adiantar para vocês, nunca vi pregadores da igreja que nós não estamos mais, ou lá de trás, a igreja mãe, que era chamada de igreja da profecia, eles não vão ter coragem de ler um texto desse. Esses textos que nós vamos ler agora, porque vai contra eles. Sim. Essa é a questão. A quinta pergunta diz assim:
Como isto foi representado à profetisa? Números 12, 6. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Então aí ela teve um sonho, né? No caso aqui. Isso. E agora nós vamos ler no Primeiros Escritos, a partir da página 81. Sonhei que Deus, por uma mão invisível, enviou-me um cofrinho admiravelmente trabalhado, cujo tamanho era de mais ou menos 15 centímetros de comprimento por 25 centímetros de largura, feito de ébano e curiosamente machetado de pérolas. Presa ao pequeno cofre havia uma chave. Imediatamente tomei a chave e abri o cofre, quando, para minha surpresa, encontrei-o cheio de joias de toda espécie e tamanho, diamantes, pedras preciosas e moedas de prata e ouro, e de todo tamanho e valor, lindamente arranjadas em seus diferentes lugares no cofre, e assim arranjadas elas refletiam luz e glória, só igualadas pelo sol. Achei que eu não devia desfrutar essa maravilhosa visão sozinha, embora o meu coração estivesse mais que jubiloso ante o brilho, beleza e valor do seu conteúdo. Assim coloquei-o em uma mesa de centro em minha sala, e anunciei que todos os que tivessem vontade podiam vir e contemplar a mais gloriosa e fulgurante visão nunca antes vista pelo homem nesta vida. Então, nessa quinta pergunta, nós temos a apresentação do primeiro momento da visão, esse pequeno cofrinho muito belo, cheio de pérolas, então enfeitando, e justamente já nos fala também dessa chave, e ela abrindo o cofre, e dentro desse cofre ele estava cheio de joias de toda espécie e tamanho. Então nós vemos aqui já alguns detalhes e vamos prosseguir na compreensão. É o que nos inspirou a fazer essa capa, né? Sim. Pusemos um cofrinho aqui, claro que não é igual aquele que ela viu na visão, né? E pusemos aqui embaixo o subtítulo, né? Restaurando as joias da verdade. Então nós vamos ver que essa joia, o que significa. Isso. Vamos para a sexta pergunta. O que foi feito quando a igreja, representada na visão, cresceu? Lucas 13, 24. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então nós vamos continuar aqui agora na página 82. O povo começou, do primeiro escrito, né, 82, o povo começou a entrar. De início poucos em número, mas aumentou até tornar-se uma multidão. Quando no princípio olharam para dentro do cofre, exclamaram de alegria. Mas quando os espectadores aumentaram, cada um começou a mexer nas joias, tirando-as do cofre e espalhando-as na mesa. Comecei a pensar que o dono reivindicaria outra vez o cofre e as joias de minha mão, e se eu permitisse que fossem espalhadas, jamais conseguiria colocá-las de novo em seus lugares no cofre como estavam antes, e senti que eu nunca poderia fazer face ao custo, pois seria imenso. Comecei então a apelar ao povo para que não as manuseasse, não as tirasse do cofre. Mas quanto mais eu pedia, mais as espalhavam, e agora pareciam espalhadas todas sobre o assoalho, pelo piso e sobre toda a peça de mobiliário na sala. Me lembrou de uma outra visão da plataforma da verdade com seus 3 degraus, e alguns diz que desceram da plataforma e colocavam defeito e queriam mudar, modificar, que achavam que poderiam melhorar ela.
e diz que o povo seria mais feliz, mais alegre se tivesse feito aquelas alterações. E aí ela termina falando, ai de quem mover um bloco com alfinete dessas mensagens. E nessa visão que o Mateus fala das 3 plataformas, teve ainda um momento bom, né? Sim. Os que ficaram na plataforma lutavam com aqueles que tinham descido e alguns voltavam de novo à plataforma. Isso vai acontecer com o que está ali no 6º testemunho para a igreja, né? 401, onde fala que aqueles que foram fora, né? Saíram fora do aprisco, né? Eles voltarão na hora da crise. Então aqui nós vemos que começou a entrar uma multidão nessa sala onde estava o cofre. Quer dizer, a igreja aumentou de tamanho, né? E à medida que foi aumentando, as pessoas começaram a mexer nas joias, tirando do cofre e espalhando elas, né? Então aí já começa Ellen White na visão, ficar preocupada do que aconteceria então, né? Ela começa a rogar que as pessoas parassem de fazer aquilo, se perdesse alguma, ela não seria capaz nem de achar e nem de recuperar, pagar por E aí aquilo. fala que elas caíam por chão também. Isso. Foi jogado, derrubado no chão, essa joia. Não havia um cuidado no manuseio então dessas joias. A 7ª pergunta: ao ver as joias pisadas, que providências tomou a profetisa? Zacarias 4:6: e respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. A Então, continuação, já é no primeiro escrito ainda 82. isso, diz assim: vi então que entre as pedras genuínas e moedas, eles haviam espalhado uma quantidade inumerável de joias ilegítimas e moedas falsas. Senti-me profundamente revoltada com seu baixo procedimento e ingratidão, e reprovei-os e censurei-os por isso. Mas quanto mais eu os reprovava, mais eles espalhavam as joias e moedas falsas entre as genuínas. Fiquei revoltada e comecei a usar a força física para expulsá-los do aposento. Mas, enquanto eu estava empurrando um para fora, 3 entravam e traziam para dentro sujeira, cisco, areia e toda espécie de lixo, até que cobriram cada uma das verdadeiras joias, diamantes e moedas, ficando tudo fora de vista. Partiram também em pedaços o meu cofre e espalharam-no entre o lixo. Pensei que homem algum se incomodava com minha tristeza ou minha ira. Fiquei inteiramente desanimada e desencorajada e assentei-me e chorei. Tá dando para começar a entender o significado? É isso aí. Então, foi misturado joias ilegítimas, moedas falsas, aqui diz, e não só isso, foi colocado ainda cisco, areia, lixo, tudo foi colocado de volta, e mesmo o lugar que deveria ser para guardar aquelas joias, para protegê-las, foi então quebrado. Então, aqui diz, foi feito em pedaços, espalhado entre o lixo. Vamos para a 8ª pergunta. Que providências foram tomadas em resposta à oração por auxílio? Porque lá atrás ela falou, né, que ficou inteiramente desanimada e desencorajada, né? E assentou-se e chorou. E claro que ela estava rogando a Deus também, né? Então, 1 João 3,22 diz, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Agora continua aqui no primeiro escrito 83. Enquanto eu estava assim chorando e lamentando a minha grande perda e responsabilidade,
lembrei-me de Deus e ferventemente orei para que ele me enviasse auxílio. Imediatamente a porta se abriu e um homem entrou na sala, quando todas as pessoas se haviam retirado. E esse homem, tendo na mão uma vassoura, abriu as janelas, começando a varrer a sujeira e o lixo da sala. Pedi-lhe que desistisse, pois havia algumas joias preciosas espalhadas entre o lixo. Disse-me ele para não temer, pois tomaria cuidado delas. Então, enquanto ele varria o lixo e a sujeira, joias e moedas falsas, tudo saiu pela janela como uma nuvem, sendo levadas pelo vento para longe. Na agitação, eu fechei os olhos por um momento. Quando os abri, o lixo tinha desaparecido. As joias preciosas, o diamante, as moedas de ouro e de prata continuavam espalhadas em profusão por todo o recinto. Então, realmente aqui nós vemos agora esse auxílio. Infelizmente, algumas pessoas fazem uma aplicação completamente descabida. No ler, a gente vai ver que eles vão querer tirar proveito da leitura, né? Falaram então que esse homem que entrou na sala com a vassoura seria Guilherme Miller. Então não faz nenhum... Seria uma idolatria para com Guilherme Miller achar que ele fez esse trabalho de recuperação de todas as verdades. Não foi. Ele apenas iniciou um processo trazendo à tona a questão profética de Daniel 8,14. Ainda a recuperação de várias verdades, santuário, sábado, mortalidade da alma e tantos outros, sequer ele fez parte disso. Nem entendeu. E nenhum ser humano deve ser enquadrado aqui como esse homem que entra na sala. Mas aqui estamos vendo a figura divina de Cristo, realmente entrando para resolver a situação. Mas só que tem um detalhe aí. Se algum pastor lá dessas igrejas ler um texto desse, ele resolver apresentar um tema desse, ele vai falar que Cristo pôs em ordem a igreja no final. Mas ele põe em ordem o remanescente, como nós vamos ver em outros estudos. Isso. Então, realmente aqui fala que enquanto ele varria o lixo, a sujeira, joias e moedas falsas, tudo saiu pela janela como uma nuvem, sendo levados pelo vento para longe. Então foi eliminado o que era falso e permaneceu apenas o verdadeiro. E será que isso ia acontecer com a igreja mãe da profecia? Eliminar tudo quanto é falsa doutrina que foi amontoando lá dentro? Haveria possibilidade disso? Então agora, para finalizar essa visão, temos a 9ª pergunta ainda, que diz assim: que providências foram tomadas após a destruição do primeiro cofre? Quem fica, a igreja da profecia ou o remanescente? Isaías 41, 13 a 14 declara: porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Não temas, tu, verme de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor é o Santo de Israel. Então agora, para completar a história, né, e a visão, Primeiros Escritos 83, lemos assim: ele colocou então sobre a mesa um cofre, muito maior e mais belo que o anterior, e ajuntou as joias, os diamantes, as moedas, e lançou dentro do cofre, até não ficar uma só, embora alguns dos diamantes não fossem maiores que a ponta de um alfinete. Nós já vimos em outro estudo, em outra visão, né? Então ele me chamou, vem ver. Olhei para dentro do cofre, mas os meus olhos estavam deslumbrados com a visão. Elas brilhavam com a glória 10 vezes maior que a anterior. Pensei que tivessem sido esfregadas contra a areia pelos pés das pessoas ímpias que as haviam espalhado e sobre elas pisado contra a poeira. Elas estavam arrumadas em bela ordem no cofre, cada um no seu devido lugar, sem qualquer visível esforço da parte do homem que as pusera ali. Soltei uma exclamação de verdadeira satisfação, e esse grito despertou-me. Então finaliza aqui a visão.
nós vemos que, por um olhar humano, parecia impossível essa obra de recuperação. E ela diz que mesmo as pedras preciosas, ela diz que não ia voltar ao seu brilho original. Teriam sido esfregadas contra a areia, com os pés. Não tinha como voltar. Mas aqui diz ainda que é construído um cofre mais belo, maior que o outro, e a juntar tudo isso e o brilho, a glória estava ainda maior do que o anterior. E o homem que fez isso foi sem qualquer esforço visível. Isso. Não era Guilherme Mille, certamente. Exatamente. Então nós vemos aqui essa questão realmente da necessidade desse papel da igreja de ser depositária da verdade. Isso é o cofre. Então temos aí a figura do cofre. E as joias nós vamos ver agora na sequência, né? Em relação a esse texto, também deixamos aqui um asterisco apontando para uma outra leitura, que é a que se encontra então no Nono Testemunho para a Igreja, página 28, que é sobre os 2 mapas mundi. Os irmãos podem ver outros materiais nossos sobre esse assunto em detalhe. Devido ao espaço, não foi possível, então, acrescentar mais essa visão também bastante emblemática, intrigante, mas então fica a recomendação de lermos, além dessa do cofrinho, lermos essa dos 2 mapas mundi. Esse texto do mapa mundi nós já apresentamos estudos sobre isso e explicamos o que significa. Temos aqui no nosso próprio canal um estudo especial sobre isso. Um mapa mundi que tinha muitas luzes para todo quanto era lugar, né? E esse mapa mundi foi retirado e foi colocado outro no lugar com poucas luzes apenas. Uma aqui, outra colar. Como dissemos, é intrigante mesmo. Pergunta 10. Que significavam as joias que ficaram debaixo do lixo? O que a Igreja da Profecia fez com as mensagens angélicas e outras doutrinas importantes? Mateus 13,45. Outro sim. O reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E aí nós vamos ler agora Heaven Herald, 23 de dezembro de 1890, Meditação Matinal 2005, Filhos e Filhas de Deus, 259. Deus dará mais luz e velhas verdades serão recuperadas, posta na moldura da verdade onde quer que forem os obreiros, hão de triunfar como embaixadores de Cristo, cumpre-lhes pesquisar as Escrituras, procurar as verdades ocultas sob o pó do erro. Depois, segundo mensagem escolhido 394, aqueles que podem passar por alto todas as provas que Deus lhes tem dado e mudar a bênção e maldição, devem tremer pela segurança de sua alma. Seu castiçal será removido do lugar, a menos que se arrependam. O Senhor tem sido insultado. A bandeira da verdade da primeira, segunda e terceira mensagem angélica foi deixada arrastar no pó. Se os vigias são deixados a desencaminhar o povo dessa maneira, Deus tornará algumas almas responsáveis pela falta de agudo discernimento para descobrir que espécie de provisões foram dadas a seu rebanho. É um texto bastante significativo, bastante conhecido também, da bandeira da verdade, das 3 mensagens ter sido deixada arrastar no pó. Mas eu gostaria de destacar um outro detalhe, que é essa figura que muitas vezes nos escritos de Ellen White é utilizado, do castiçal ser removido. E, mais uma vez aqui, a figura está apontando para o ministério ser rejeitado. E aí era algo condicional, né? Isso. Dependendo, então, se não houvesse mudança de postura, certamente ocorreria rejeição deste ministério. E aí, então, teria que procurar verdades, conforme no texto que nós lemos em cima, né? Ocultas sob o pó do erro. E assim é o que aconteceu com aquelas joias lá
na visão. Até numa outra tradução usava o termo entulho, né? Dando essa visão semelhante Ao lixo. Ao lixo que vimos lá na visão, justamente de muita coisa por cima. Então, nós sabemos a questão da tradição, dos ensinamentos humanos e assim por diante. Mas é importante destacarmos que, inclusive, cada verdade tem sua importância. Nós apontamos isso já na visão quando vemos tamanhos diferentes daquelas joias. E aqui também fala de cada verdade, ela tem que ser posta no seu devido lugar, na moldura da verdade. As verdades elas estão correlacionadas, tendo Cristo como centro de todo o ensino. Mas então devemos, para cada tema, dar o devido lugar, a devida valorização. 11ª pergunta declara assim: existem gemas da verdade ainda dispersas? Devem ser propriedades de que povo? Temos agora o texto final do Conselho sobre Escola Sabatina, página 34. O livro original é o Testemunhos on Sabbath Schoolwork, página 53. Declara assim: ao que está em viva comunhão com o sol da justiça, sempre se revelará nova luz sobre a palavra de Deus. Ninguém deve chegar à conclusão de que não há mais verdades a serem reveladas. O que busca a verdade com diligência e oração encontrará preciosos raios de luz que ainda hão de brilhar da palavra de Deus. Ainda se acham dispersas muitas gemas que devem ser reunidas para tornar-se propriedade do povo remanescente de Deus. Mas a luz não é conferida simplesmente para fortalecer a igreja, mas para iluminar os que estão em trevas. O povo de Deus deve anunciar os louvores daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cristo declarou aos discípulos: vós sois a luz do mundo. Mateus 5,14. E a missão da luz é resplandecer e dissipar as trevas. Então aqui fala que o povo de Deus deve anunciar os louvores, né, daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E é para esse povo que ele entrega então o segundo cofre, né, com todas essas gemas da verdade. E ali então fala de um diamante do tamanho da ponta de um alfinete. Nós de fé adventista devemos levar em consideração que Deus tem esse propósito de revelar cada vez mais verdades, elas não se esgotaram, e ao estudarmos na história da igreja sempre se usa muito a palavra verdade presente. E os pioneiros desta obra entendiam que a verdade presente não era algo fixo, mas progressivo, dinâmico, que ia se desdobrando em novos assuntos. E eles estavam muito dispostos a renunciar ao erro, a qualquer tradição, por mais antiga que fosse, e aceitar a verdade. Então, de acordo com a Bíblia, estavam com esse espírito e devemos ter novamente em nosso tempo o mesmo propósito, entendermos que é natural o ser humano achar que já resolveu toda a situação, já não há mais o que avançar, mas sempre há o que melhor compreender, e muitas vezes em assuntos que não são de pouco valor, mas sim essenciais para os últimos dias, a advertência. Esse dia foi destacado um texto, o Mateus lembra ele melhor, né? Que fala que verdades que, ou mensagem que não era tão importante, ela escreveu há 20 anos atrás, agora são. Pode ser que Deus não deu 20 anos atrás para pregar essa verdade, mas hoje... Isso. Então, o que Jesus falou para o discípulo? Tem muita coisa que vou dizer, mas vocês não estão preparados. E aí então foi indo aos poucos. Por exemplo, no tempo dela, a carne não é prova de comunhão, né? Era mensagem que naquela época não tinha condição.
os pastores não davam exemplo, todo mundo. Agora, eu não posso pegar aquele texto daquela época, na situação que eles estavam, e colocar ele de novo aqui para nós. E aí, como que nós vamos restaurar? Como que nós vamos pôr todas essas verdades dentro do novo cofre? Nós não, né? O homem que aparece na visão. É a restauração de todas as coisas antes que Jesus apareça no céu. Ele está retido. E aqui diz que ia aparecer mais luz. Agora, o que é isso daí? Que estamos vendo acontecer ultimamente? Retrocedimento, voltando para trás. Então, realmente, as pessoas têm que discernir quando um texto está fazendo um diagnóstico da situação presente e quando é um prognóstico. O que deveria ser, Isso. O que é e o que deveria ser. Essa é a diferença. E Ellen White é muito clara em dizer em seus escritos, tal como em certa ocasião, nenhuma carne será usada pelo povo de Deus. Então, aí, é algo categórico. Aí entra também a questão do divórcio, novo casamento. Lá nos judeus tinha aquela confusão, né? Até por causa de Deuteronômio 24, Jesus pôs eles no eixo, mas eles não entraram no eixo, continuaram na teimosia. Na alimentação, os israelitas continuaram ali com o Levítico mesmo, animais limpos e imundos. O adventismo hoje também, na mesma batida, animais limpos e imundos, né? Então, quando é que vai ter essa restauração? Do casamento, do sábado, devidamente guardado, né? E também da alimentação. Se não agora, quando? Então, realmente, temos que ter em mente o tempo em que vivemos e compreender realmente que Deus deseja essa restauração de todas as coisas. Temos estudado esse tema de maneira exaustiva, repetitiva, e devemos estar firmados nesses princípios realmente. Passo para o meu pai as últimas palavras. Então, sábado que vem, no caso aqui a lição 26, vai ser sobre a mensagem do selamento. Maravilhoso tema e extensivo. E a gente se alegra muito de ter entendido tudo isso. Espero que tenhamos sido útil, né, na explicação. Aquilo que não foi ainda bem esclarecido, estamos à disposição. Não que nós somos mestres dos mestres, né? Mas o que nós sabemos, nós queremos passar para outros. Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.